Salve, salve, galera! Chegaram as novas regras da Kings. Algumas pequenas coisas ainda estão em dúvidas, como tem que ser na Kings League, sempre é assim. Isso gera pra gente também mais conteúdo, perguntas e dúvidas. Vocês podem ajudar também, mas acredito que a parte principal está muito bem explicada e eu vou tentar fazer o máximo para deixar vocês também muito bem explicado com tudo isso aqui das regras. Hoje a gente faz o vídeo das regras, amanhã a gente faz o vídeo dos grupos e de calendário, tudo bonitinho para vocês entenderem, tá? Aproveita e vai deixando mensagem tanto para engajar, para me ajudar no canal, quanto para a gente discutir se tem alguma coisa que ficou até sem a gente saber exatamente o que vai fazer. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai falar das regras é sobre a dinâmica do jogo, tá? A dinâmica do jogo mudou e mudou bastante, tá? Mudou bastante a dinâmica do jogo. O que a gente tem, tá, galera? Do 0 aos 5 minutos, nenhuma mudança, escalonado. Começa 2 contra 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, galera? 2 contra 2 porque é um jogador e um goleiro, tá? Então, mesmo esquema do escalonado, aqui não deve mudar absolutamente nada, tá? Mesma coisa que era antigamente. Antigamente a gente ia do minuto 5, né? Quando entrava o sétimo jogador, até o minuto 18, com o fut 7 só podendo usar os pênaltis presidentes. Então aqui a gente já tem duas mudanças. Em vez de ir até o minuto 18, nós iremos até o minuto 17. Ou seja, perde-se um minutinho ali no que antes seria o dado, não é mais, mas perde-se um minutinho ali antes de ter aquela pausa, muito provavelmente aquela luz vermelha que acende, né? Então se você tiver com a bola, vai estar lá com a contagem 10, 9, 8, 7, 6. Se tiver com a bola, tem que terminar o ataque, tenta chutar de onde tiver, acendeu a luz, o jogo para, volta a bola e a gente tem do minuto 17 ao minuto 20, mas também teve uma outra mudança do minuto 5 ao 17. As cartas agora podem ser usadas desde o minuto 5, tá, galera? Então é importante, as cartas só podiam ser usadas no segundo tempo, agora elas podem ser usadas no primeiro também. Porém, todas as cartas só irão valer para modos de jogo que não são modos especiais. Ou seja, eu posso usar a carta no primeiro tempo? Posso, mas eu não posso utilizar essa carta no gol duplo. Então, eu não posso ter um gol duplo, né? E depois do gol duplo eu entrar no gol duplo e achar que meu gol vai valer 4. Ou eu não posso usar um pênalti no gol duplo para valer 2. Então as cartas, elas não são utilizadas em jogos especiais. O que seriam jogos especiais? Escalonado, gol duplo aqui, dado, né? A parte final lá que a gente vai ter o match ball. Então, as cartas não valem para aí, as cartas só vão valer, tá, galera? Para o jogo normal, né? O jogo que tiver o 7 ali, sem nada a mais. Porém, você vai poder usar uma carta que vai voltar no segundo tempo, pelo que a galera falou. Ou seja, se eu usar uma suspensão de 4 minutos no minuto 15, o jogador que eu suspender vai ficar do 15 até o 17 fora, no gol duplo ele pode voltar, e depois lá quando voltar o fut 7 de novo, ele teria esses 2 minutos fora de novo, tá, galera? Então, se isso for confirmado, e parece que tá, você vai ter até algumas estratégias de poder usar em momentos distintos, uma coisa, essas cartas aí que valem mais tempo, né? Obviamente que um pênalti, um shootout, você vai ter o tempo normal mesmo, né? O Coringa ali, se você for usar, você vai usar uma carta que vai ser um pênalti, vai parar o jogo e vai bater, já era, né? Galera, no minuto 17, tá, galera? No minuto 17 a gente entra, dá aquela pausa, a gente vai com gol duplo. E é bem importante aqui, porque o gol duplo que era no final do jogo, agora ele passa a ser no final do primeiro tempo. Do 17 ao 20, já falado pela própria Kings no vídeo, sem acréscimos. Então o juiz vai acabar no 20. Essa é a primeira pergunta que vai surgir de vocês e de todo mundo já surgiu. Como que vai ser controlado para que a gente tenha o futebol jogado, né? Então que a gente tenha um pouquinho do futebol jogado, né? Claro que eu acredito que a cabine do VAR ali e o coordenador do jogo ele vai pausar quando tiver alguma coisa muito forte, alguma cera muito forte, etc. Mas é importante para a gente entender que não tem acréscimos. Então o gol duplo ele termina igual, né? Terminava ali quando terminava o primeiro tempo. Então vai dar 19h50, vai começar a contagem. 20, se estiver com a bola ali, faltando 2, 3, chuta da onde tiver, 20 minutos, acabou o halftime, né? Acabou o primeiro tempo,
vamos ali para o descanso. Outra mudança já vem no começo do segundo tempo. Então, enquanto o time estiver descansando, vai ser jogado o dado. Então, olha que legal. O dado que era no final do primeiro tempo, ele vai para o começo do segundo tempo. O gol duplo que era no final do jogo, ele vai para o final do primeiro tempo. O dado vai ser jogado, mesmo esquema, 1, 2 ou 3, e a gente vai ter dos 20 aos 23 o dado, tá, galera? E aí, o mesmo esquema do dado, você podendo substituir goleiro, atacar com mais ou não, depende de estratégias de cada time, a gente vai ter o dado jogado dos 20 aos 23, aos 23, então também surge essa pergunta, né? Porque no dado o juiz dava acréscimo, então essa é uma pergunta que também está em aberto sobre como vai funcionar esse acréscimo do dado, porque um juiz pode dar mais passivo, outro menos, etc. Então é uma pergunta que ainda está um pouquinho aberta, mas vamos fazer o básico para todo mundo entender. Dos 20 aos 23 a gente vai ter jogado o dado. A partir dos 23 entram de novo, no caso ali os jogadores restantes. Se o dado tiver dado, né, 3 pessoas, tiver mais alguns em campo, você vai ter que completar. Aqui já fica um questionamento, tá? Até para a Kings League, como eu falei, como ainda isso não está confirmado, eu queria que a Kings League pensasse, acredito que eles já pensaram nisso, mas só para colocar. A gente fez um treino esse sábado na Kings League e passou pra gente um pouco do que a mesma palavra que foi passada no vídeo. Quando der o 23, todos os jogadores entram simultaneamente. E isso, Kings League, acredite, tá? Falo pro bem, eu acho que vocês já pensaram nisso, mas caso não tivessem colocado isso, é muito ruim, tá? A gente já fez esse teste, não é nada legal, porque o dado você normalmente tira o goleiro, tá? Então não ficou legal, ficou uma loucura, ataque promissor entrando 8 jogadores ao mesmo tempo, não é legal. Então a mínima dica que eu daria é, quando a bola estiver na defesa ou a bola estiver fora, o juiz apita rapidinho, entra todo mundo, ele apita de novo, isso vai demorar 5 segundos, tá? E não vai ser a loucura que a gente acha que parece que é o que foi falado. Pode ser que eu esteja enganado, e toda essa dica que eu já dei já é o que a Kings League vai fazer. Mas eu só tô falando porque o que foi passado no vídeo e até o que a gente treinou era meio que uma questão do dado já, quando desce o 23, já, o juiz já sinaliza o 23, todo mundo pode entrar. Pode ser que um time esteja com 2 atacantes jogando, né? Então, assim, não sei como vai ser. Ah, Pocão, mas aí você já bota o goleiro pra entrar. Ah, mas aí se alguém errar a entrada... E se tiver um ataque promissor, entrar 8 caras e os caras se trombar e tiver... Assim, acho que dá pra evitar. Vamos ver o que a Kings League vai fazer. Eu acredito que tem gente que quer que a loucura fique mesmo. E a hora que apertar, né, que der o 23 entre os 8 jogadores e cada time se vira ali, pode ser. Vamos ver. Mas pra gente não deixar o vídeo mais longo também, a gente tem o dado então até os 23. Dos 23 até os 36, jogo de futsal normal. 13 minutinhos, então, de jogo de futsal no segundo tempo, podendo usar o pênalti presidente e as cartas. Você também podia ter usado lá, tá? Agora você pode usar aqui. Se você quiser guardar para o segundo tempo, se você quiser usar no primeiro tempo, as cartas estão tranquilas. E no 36, a gente tem agora a nova regra mesmo, algo que vai mudar, que caso no minuto 36, acendeu a luz vermelha lá, 36, acabou. O jogo estiver empatado, shootout direto, tá? Então, no minuto 36, se estiver empatado, vamos para o shootout. No minuto 36, se não tiver empatado, a gente vai para o que está sendo chamado de match ball, ou desescalonado, né? Ou, para quem quer, já conhece o TST, o mesmo sistema que foi usado na Supercopa que o G3X ganhou e que é usado no TST. Eles estão usando de outra forma, né? Estão usando de outro jeito aí, né? O que vai significar? O que vai ser, galera? Então, se não tiver empatado, tá? Se o jogo não estiver empatado, o target score ou match ball, tá? Vamos começar a chamar de match ball, que é o da Kings League, tá? Mas o match ball, ele vai ser o time que estiver ganhando. Por quê? Porque não tá empatado, né? Então alguém está ganhando mais um, tá? Então, se eu estiver ganhando de 6-1, qual que é o número que tem que ser para ganhar? 7. Se eu estiver ganhando de 3-2, o número é o 4. Se o outro time estiver ganhando de 2-1, o número é o 3. Basicamente, isso fica mais fácil de você entender. Você pegar o time que está ganhando e colocar mais um. Esse passa a ser o número da vitória. Então vamos lá, vamos usar o exemplo que eu estou ganhando de 5-3. O número da vitória é o número 6.
Se eu fizer um gol, eu ganhei. Eu tava com 5, se eu fizer um gol, eu tô com 6. O adversário que está com 3 vai ter esse match ball para tentar fazer 6. Se ele fizer 4, continua 5-4. Se ele fizer 5, continua 5-5. Se ele fizer 6, ele ganhou. Né? Então, muito legal, porque quem viu a final da Supercopa, né? Quem não viu, veja aí, é muito legal. O jogo sempre acaba com gol, se não tiver empatado, sempre vai acabar com gol. Ele precisa acabar com alguém fazendo gol, ou seja, o gol que vai ser a invasão de campo e a comemoração e etc. Tirando o caso esteja empatado, tá? Sempre vai acabar com o gol, tá, galera? Então eu acho muito legal. Não sei o que vocês acham, eu gosto, tá? Eu gosto disso. Tem um porém. Caso a gente vá para esse match ball no 36 minutos, o jogo começará no 5x5, ou seja, mais chance de sair gol. E tem outro porém. A cada 1 minuto sai um jogador de cada time. Ou seja, a ideia é que acabe rápido. Porque a cada 1 minuto vai saindo o jogador, vai chegar uma hora que vai estar ataque 2 contra 1, né? Com o goleiro ali. Então, assim, você tem muitas opções desse gol sair rápido. Mas é muito legal, né? Porque a gente vai poder ter histórias sensacionais do goleiro defendendo uma bola cara a cara e depois o time fazendo o gol da virada, né? Vai ter umas coisas muito legais. Perguntas que já surgiram, que surgem para mim. A Kings League já falou que as substituições devem ser liberadas. Então você vai ter 5 em campo, né? Você vai ter o goleiro e mais 4 em campo e você pode substituir entre eles. Padrão igual né? Como se fosse num dado. Estamos aguardando confirmação disso, até porque precisa a pergunta de se você pode tirar o goleiro. Porque, por exemplo, no escalonado você não pode tirar o goleiro. Ele tem que ficar os minutos inteiros. Então, são perguntas que podem ser respondidas ainda. Perguntas que são mais ali detalhes táticos, técnicos que cada time vão fazer. Mas eu não vou responder isso ainda porque a gente não tem a confirmação. Tá? O que a gente tem confirmado é, se não tiver empatado, match ball, começa 5x5, o número de quem tiver na frente mais 1, e a cada 1 minuto vai saindo um jogador. Lembrando que vai terminar a fase ofensiva para o juiz parar. Então pode ser que o 5x5, em vez de ter 1 minuto, tenha 1 minuto e 15. Né? Aí quando sai um jogador, é mais 1 minuto de 4x4. Quando sai um jogador, mais 1 minuto. Porque eles vão esperar a bola sair ou terminar o ataque ali, para que você retire o jogador. Não dá pra estar o cara no meio do ataque, você manda sair 2 jogadores. Não tem como. Isso aí também é algo já confirmado, mas é o que eu falei, a questão das substituições, né? Porque talvez alguns times possam querer tirar o goleiro para atacar com a mais, né? Então são coisas que vão ser respondidas. As substituições entre os próprios jogadores eu sei que vai estar liberado. Então vai ser super legal. O campeonato vai terminar bem legal, tá, galera? Se ficou alguma dúvida do jogo, deixa a mensagem. Acho que ficou... Não é fácil explicar Kings League, mas para quem acompanha já Kings League não é tão difícil não, tá, galera? Não é tão difícil, beleza? 0 ao 5 escalonado padrão do jeito que é, 5 ao 17 fut 7 podendo usar as cartas no primeiro tempo, 17 ao 20 gol duplo, 7 contra 7, 20 ao 23 dado, igual era o dado, tá? 23 aos 36 fut 7 normal, podendo usar pênalti cartas também, 36, se terminar empatado, shootout. Se não terminar empatado, esse match ball que eu falei aí e que termina no 1 com o goleiro, tá? 1 mais o goleiro, tá, galera? Então, por terem colocado 1 mais o goleiro, me faz entender que o goleiro não vai poder sair, tá? O goleiro vai ter que ficar em campo toda hora, o que seria justo pra mim, porque aí evitaria uma loucura ali. Eu acho que seria legal ali, mas, como eu falei, não tá confirmado ainda. Vamos para mais uma novidade, as cartas. Então eu falei para você que você pode usar cartas agora no primeiro tempo. As cartas só não são válidas, tá? Elas só não são válidas nos momentos especiais. Dado, igual já não era, já não podia, tá, galera? Temos então as cartas padrão. Sanção, que o adversário, você vai tirar um adversário por 4 minutos. Gol duplo, que por 4 minutos você vai ter o gol duplo valendo. Shootout, que você vai bater um shootout. Pênalti, que você vai bater um pênalti. Jogador estrela, que é aquela faixa que o jogador coloca e que ele vai ficar até ele fazer um gol. O gol dele vale 2, tá? Além do comodim, que é o Coringa. O Coringa você pode escolher qualquer uma das cartas
ou se quiser roubar a carta do seu adversário, você aperta logo depois que o adversário pedir. E temos uma carta nova agora, né? A carta votada por vocês aí, pelo público, é a carta pênalti para o rival, tá, galera? Então, a partir de agora, você vai ter uma carta em que você vai dar um pênalti para o seu rival. Daqui a pouco, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? O pênalti para o rival, tá, galera? Nada mais é uma loucura da Kings League, mas calma, não é assim, né? Você não vai dar um pênalti de qualquer jeito. Você vai, nessa carta, escolher um jogador rival. Isso também está em aberto. Se você pode escolher jogador que tá no banco ou não. Muito provavelmente você não vai poder escolher o goleiro, tá? Mas vamos ver como é que vai ser. Então ainda não tá 100% explicada, mas você vai entender como é que é a carta. E a explicação você espera começar a Kings League que vai ficar claro. Você vai escolher um adversário para bater um pênalti em você, tá, galera? Se o adversário fizer o gol, segue o jogo. Ou seja, não é uma carta, porque você vai falar, pô, eu vou ter uma carta que vai me prejudicar? Não, essa carta não te prejudica. Se o adversário foi lá e escolheu o Apocão não é tão bom de bater pênalti, eu vou lá, bato o pênalti e faço o gol. Continua tudo normal. Continua tudo normal. Esse gol que eu fiz não conta pro meu time, porque é uma carta especial usada pelo time adversário. Agora, caso o seu goleiro defenda o pênalti, você ganha um gol. Ou seja, o goleiro vai poder te dar um gol. Se você tiver essa carta, você vai acionar essa carta, vai escolher um adversário, o adversário vai bater o pênalti. Se ele fizer o gol, segue o jogo, você perdeu sua carta, mas não teve nada negativo. Se ele errar o pênalti, o goleiro defendeu ele errar, você ganha um gol. Cara, quando eu vi essa carta... Galera, todo mundo sabe que eu estou estudando muito, estou no futebol de campo também, é a minha grande paixão o futebol de campo, e o futebol de campo ele é mais tradicional, apesar de ter muitas regras que estão mudando também. Quando eu vi essa carta, eu falei, cara, é loucura. Mas parando pra pensar o que é a Kings e as ideias de dinâmicas e de ídolos que a Kings cria, eu começo a achar que é uma carta que eu quero dar uma chance pra ela. Eu quero dar uma chance pra ela. Eu acho que a gente vai criar, né, uma responsabilidade de um gol na mão do goleiro, caso ele defenda o pênalti, né? E isso vai gerar o que o público da Kings League gosta e o que os donos da Kings League gostam, né? Uma dinâmica maluca, uma loucura, né? Pra gente ver quem que vai gostar aí ou não, né? Quem que vai estar aí ou não. Perdão. Mas vai ser legal, né? Alguns goleiros aí, acredito que os goleiros eles estão felizes, porque pela primeira vez os goleiros vão ter um pênalti e se eles tomarem gol não acontece nada. Mas se eles defenderem, é um golzinho pra eles, né, galera? Ó, vamos lá. Amanhã, tá, galera? Pra você rever esse vídeo várias vezes, né? Amanhã ou na terça, eu vou tentar deixar 2 dias de espaçamento ali. Amanhã ou na terça, eu vou trazer o vídeo dos grupos e do sistema de cronograma do campeonato. Quem não entendeu ainda, o grupo A vai jogar entre o grupo A, mas um jogo por semana vai ser um do grupo A contra um grupo B. Amanhã eu vou trazer isso tudo bonitinho. Porém, a única coisa que eu quero deixar pra vocês, porque influencia na dinâmica do jogo, é caso, tá, o seu jogo contra o outro time do outro grupo, então vamos supor, o G3X, ele tá lá no grupo dele. Quando tiver o nosso jogo contra o time do grupo B, cada time vai jogar um jogo só desse da temporada. Nesse jogo, quem ganhar ganha uma carta extra para usar nos playoffs, tá? Então é bem importante isso que eu falei das cartas e da dinâmica do jogo, porque isso está na dinâmica do jogo. Eu vou fazer um vídeo em que eu vou mostrar isso aqui de novo, que é para explicar o que é o jogo Challenger, o que é cada coisa, quais são os grupos, que vocês já sabem, mas para eu explicar também quais que são provavelmente as estratégias de por que picar, o que eu acho de cada grupo e cada time, esse é o meu próximo vídeo, tá? Mas hoje, para o vídeo não ficar tão longo, eu só vou colocar porque afeta na dinâmica do jogo. Então, cada equipe, os 10 times, vão ter um jogo contra alguém de outro grupo. Esse jogo, além de te ajudar no grupo, e aí eu explico amanhã, o mais importante é, caso você ganhe, você tem uma carta a mais para usar nos playoffs. Ou seja, cara, pode ser bem benéfico, né? Imagina você ter uma carta a mais, você chega lá e tira um coringa e um pênalti, né? Num jogo de playoff, né?
Claro que não é só isso que decide, mas é algo que vai mudar bem a dinâmica das equipes que conseguirem ganhar. Beleza, galera? Olha, 20 minutos. Eu queria ter feito em 15. Me fala se você conseguir entender. Eu sei que vai ter gente comentando, pô, eu parei de entender no primeiro minuto. Mas a gente vai trocando ideia, porque, galera, o campeonato começa essa sexta, tá? Então agora a Kings League começou. Toda a hype que tava embaixo que a Kings League desliga, né? Agora começa com um monte de notícia, um monte de coisa junta ao mesmo tempo. Valeu, rapaziada. Um grande beijo a todos, uma boa semana pra vocês, tá? Tamo junto de coração, vamos que vamos.